Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre o verbo parecer em inglês. Em português, quando a gente quer usar o verbo parecer, a gente pode utilizar ele em todos os contextos. Mas, em inglês, a gente vai utilizar diferentes verbos para diferentes contextos. Vamos começar com o verbo to look. O verbo to look, ele, não sei se você já conhece, mas ele também significa o verbo olhar. Na verdade, é bem comum a gente ver ele nesse sentido. Mas, nesse caso, ele também pode ser traduzido como parecer. Ele vai ser utilizado somente quando a gente fala que alguém ou alguma coisa parece fisicamente. Por exemplo, se eu falar ele parece cansado, no sentido que ele aparenta estar cansado, eu vou utilizar he looks tired. He looks tired, but he's a workhorse. Mas é muito comum a gente falar em português que a pessoa se parece com outra coisa. Normalmente a gente coloca esse com quando a gente compara, né? Quando a gente fala que alguém se parece com outra pessoa. Nesse caso, em inglês, para fazer o papel desse com, a gente vai utilizar a palavra like. Por exemplo, ele se parece com meu irmão. He looks like my brother. My dad looks like Arthur Ashe and my mom looks like Howard Stern. Mas, se a gente está falando que algo parece com outra coisa, no sentido de som, a gente deve usar o verbo to sound, que em português também pode ser traduzido como soar. Por exemplo, eu falei com ela no telefone, só ouvi a voz dela, e a voz dela pareceu um pouco cansada, ou parece que ela está doente, mas somente pela voz, só o que eu ouvi. Então, nesse caso, eu poderia dizer, ela parece doente, ou ela soa doente. She sounds sick. Wow, she sounds amazing, doesn't she? Ou eu também poderia dizer que a voz dele se parece com a sua voz. His voice sounds like your voice. Sounds like the voice of God. O like, mesmo que eu falei anteriormente, quando a gente fala que uma coisa se parece com outra, em todas as situações a gente usa esse like. Mas, se a gente falar que alguma coisa parece com outra no sentido de cheiro, a gente vai usar o verbo to smell. Por exemplo, a sua comida parece a minha comida, só que pelo cheiro. Quando eu sinto o cheiro, esse cheiro, né? O cheiro da sua comida parece a minha comida. Your food smells like my food. Smells like grandma's house. Worse, smells like grandma. Ou, com um exemplo mais metafórico, que é muito comum a gente ver em filmes e séries, algo não cheira bem. Something doesn't smell good. No, it honestly doesn't smell good at all. Nessa mesma ideia, nessa mesma levada, a gente pode também falar que alguma coisa parece no sentido de gosto, de sabor. Por exemplo, a sua comida parece a minha comida. Então eu vou falar, your food tastes like my food. Tastes like chicken. Ou, por exemplo, também quando a gente experimenta alguma coisa, isso parece bom, isso tem um gosto bom. It tastes good. This smelled bad, but it tastes good. Isso aqui não tem tempero. Não consegue comer. Isso aqui é uma... E terminando os 5 sentidos, porque pensando no parecer em relação aos sentidos, a gente tem o parecer quando a gente olha, quando a gente sente o cheiro, sente o gosto, ouve, e agora o tato. Quando a gente falar que alguma coisa parece no sentido de tato mesmo, a gente vai utilizar o verbo to feel. Por exemplo, esse tecido parece lã. This fabric feels like wool. Thanks. Feels like wool. Yeah. E o verbo to feel, ele não é utilizado somente para tato, literalmente. Ele pode ser uma sensação também. Por exemplo, parece frio hoje. It feels cold today. Feels so empty. Mas existe um outro verbo que também pode ser parecer em uma situação um pouquinho diferente dessas que eu comentei anteriormente, que é o verbo to seem. Esse verbo, ele também vai ser traduzido como parecer, mas ele vai ser utilizado em um contexto mais genérico e quando alguma coisa parece em uma percepção maior, não somente no que você está vendo. Por exemplo, você parece doente. You seem sick. Não é somente o que eu estou vendo, porque senão seria o look, lá o primeiro que eu falei. Nesse caso, vai ser algo mais abrangente, relacionado com o que você está vendo, mas com como a pessoa soa, como está a voz dela, e também uma percepção que tu tem. Então, tudo isso junto,
a gente pode utilizar como o verbo to seem. Sometimes he seems like his old self, other times he just seems confused. Então, um resumo rápido de todas as possibilidades do verbo parecer. Se você está tirando uma conclusão visual, look. Se algo parece no sentido de ouvir, sound. Se algo parece com outra coisa no sentido de cheiro, smell. Mas se for gosto, taste. Se você está sentindo algo, tanto pelo toque quanto por intuição, feel. E uma impressão geral, mais abrangente, seem. Ou um exemplo que me ocorreu aqui. Uma viagem parece uma boa ideia. A trip sounds like a good idea. Falando nisso, se você vai viajar para o exterior, mas ainda não se sente confiante na hora de se comunicar com nativos, conheça o meu curso Go On Inglês Prático para Viagens Internacionais. Lá você encontra videoaulas com conteúdos descomplicados, com palavras e frases que você realmente vai utilizar durante a sua viagem, em diferentes contextos, como aeroporto, hotel, restaurante. Então acesse o site teachercandido.com.br ou através do QR Code que está aqui na tela para saber mais. Curte esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que parece estar precisando de umas dicas em inglês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye.